Fala aí, gente, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área. E é o seguinte, tá todo mundo me ouvindo, tá todo mundo me escutando já com os seus caderninhos apostos, com caderno pra anotar tudo. Hoje, gente, eu vim falar sobre Geografia Física de Goiás. A gente sabe aí que Geografia é uma parte que costuma ser mais complicadinha para vocês. E quando fala de Geografia Física, ainda piora mais a situação, né? Vocês costumam ter medo de Geografia Física, né? Por que vocês costumam ter medo de Geografia Física? Porque vocês têm que saber nomenclatura de clima, de bioma, né? De vegetação, saber a questão de vegetação, saber a parte de hidrografia, geologia, relevo, geologia, tá? Então tem vários pontos que a gente pode ter para nossa prova, tá? E aí, o que acontece? Eu preferi trazer aqui para vocês exercícios e a partir dos exercícios a gente vai relembrando, aprendendo sobre Geografia Física de Goiás, tá? Gente, é o seguinte, caso vocês tenham alguma dúvida, que vocês tenham alguma necessidade de tirar, assim, ai meu Deus, professora, eu não entendi muito bem o que você falou, manda mensagem pra mim lá no meu Instagram, @profjessicafonte, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir bater um papo e vocês vão conseguir com certeza tirar a dúvida de vocês. Vamos juntos rumo à aprovação, né? E depois vocês me deixem lá também um feedback se vocês gostaram da aula, se vocês acham qual é o tema que eu posso trazer numa próxima aula ou que eu posso falar lá no meu Instagram. Me dê aí, me ajude aí, né, na produção desse conteúdo, tanto aqui para a aula de vocês aqui no Monsters, quanto lá no Instagram, no meu YouTube, que eu também tenho um YouTube, Prof. Jéssica Fontes, tá? Eu tenho certeza aí absoluta que vai ser enriquecedor, tanto para mim quanto para vocês, tá? Então, pode ser qualquer feedback, seja, ai, gostei, talvez tenha que melhorar isso, melhore aquilo, vamos tratar de Geografia Física, Geopolítica, não sei, tá? Qualquer coisa, eu tenho certeza aí absoluta que a gente vai estar muito bem nessa caminhada aí. Então, bora ver essa parte de Geografia Física? Como eu falei para vocês, a gente tem multidimensões em relação à Geografia Física. Aqui ele vem falando pra gente sobre o relevo. Quando a gente fala sobre o relevo goiano, a gente tem que perceber que ele está dentro de um contexto de relevo brasileiro, tudo bem? E aí, gente, só para vocês terem uma noção, o relevo brasileiro, ele é dividido em 3 grandes macroformas. O bom é que vocês vão revisando geografia, né, total, geral, e também especificamente geografia aí de Goiás. Então a gente tem o relevo brasileiro dividido em planaltos, planícies e depressões. Tudo bem? Nós temos essas 3 macroformas. Os planaltos e as depressões são relevos consequência da erosão. Então a gente tem que pensar no processo geomorfológico formador. Já a planície é resultado da sedimentação. Tudo bem? Então a gente também tem que ter esse cuidado. Por quê? Se eu tenho erosão, então significa que eu tenho ali áreas mais altas e em climas mais úmidos, tá? Áreas mais altas, climas mais úmidos, né? Ou climas alternados, tá? O que significa um clima alternado? Eu tenho ali um período de seca, um período, né, de umidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nessas macroformas. E aí, gente, as macroformas, elas têm subformas. E essas subformas, dentro do relevo goiano, ele vai ser extremamente importante pra gente, tá? Por quê? Os planaltos, o que é um planalto? Um planalto é um relevo acima do nível do mar, então a partir aí de 300 metros, tem autores que falam que são 500 metros, mas a partir de 300 metros de altitude, a gente já tem um planalto, ou seja, eu tenho um relevo que está acima do nível do mar, onde eu tenho predomínio dos processos de erosão,
Antigamente, lá na década de 40, 50, quando surgiu a palavra planalto, era literalmente uma ideia de plano alto, mas não é mais isso, tá? Porque a gente já sabe que o planalto, ele apresenta subformas. Essa subforma, bem característica do nome, né, plano alto, ele é muito presente, ele é muito característico ali do Planalto Central, do centro do Brasil. E a gente vai chamar isso de chapada. Se essa chapada, ela ter ali, em termos de largura, ela for grande, né? Ela tem uma longa extensão, ela é bastante proeminente dentro do mapa, a gente chama de chapadão. As chapadas, elas também podem ser chamadas de mesa, tá? Porque literalmente elas têm essas formas aqui. Ela é acima do nível do mar e o topo, ele é mais aplanado, tá? E aí quando a gente fala sobre chapadas no Brasil, a gente tem diversas chapadas, tá? A gente tem a Chapada Diamantina na Bahia e a gente tem a Chapada dos Veadeiros em Goiás, tá? Então é uma feição geomorfológica extremamente importante. O que acaba sendo bastante concernente com o que a gente tem de Brasil. Por que do que a gente tem de Brasil? Porque predomina no relevo brasileiro os planaltos. Nós temos muito mais planaltos do que planícies ou depressões, tá? As depressões que nós temos aqui no nosso país são depressões interplanáuticas, ou seja, eles estão entre planaltos, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala de Brasil, a gente tem um predomínio de planaltos, depois a gente vai ter as depressões e depois a gente vai ter as planícies, tá? Bem, como eu falei para vocês sobre as subformas dos planaltos, a gente tem uma extremamente importante aqui no centro do Brasil, na parte do centro-oeste do Brasil, que são as chapadas. A gente tem as serras, que é bastante assim proeminente do Planalto Atlântico, né? Essa parte mais litorânea. A gente tem as serras, a gente tem os morros, tá? Então, assim, pra gente, o que vai ser extremamente interessante é entender o conceito de chapada. Ela é um tipo de planalto onde geomorfologicamente o seu topo ele é plano, já que as serras, né, o topo ele é pontiagudo e os morros eles têm essas formas mais arredondadas, né? Parece ali uma meia laranja. Tanto que no Brasil a gente tem o domínio de mar de morro que vem ali desde o Rio Grande do Norte, pega ali Rio de Janeiro, pega Sudeste, tá? Então, no caso aí, a gente tem que entender o macro e o micro, né? O macro relevo do Brasil, o micro relevo goiano. E aí, gente, o que acontece? Acabei de falar então para vocês que em termos de relevo goiano, a gente tem os planaltos. A gente pode ter dois tipos de planalto dependendo das classificações, tá? Das nomenclaturas. Existe uma nomenclatura da década de 60, professora, mas não é muito antigo? Sim, tá? Mas ainda é bastante utilizado, principalmente em provas, tá? Até mesmo porque esse professor ele foi extremamente importante para os estudos de geografia no Brasil. E aí, na década de 70, a gente teve uma classificação do professor Aziz Absaber. E ele classificou esse relevo do centro-oeste como um relevo de planalto central. Então, ele chamou de planalto central. Tá? O professor Aziz Absaber, por sinal, ele só dividiu o Brasil em planaltos e planícies. Para ele, não existia as depressões. As depressões, elas vão aparecer a partir do estudo do professor Jurandir Ross, ali na década de 80. E, gente, o que acontece? O professor Ross, ele levou quase 20 anos para concluir todos os estudos sobre geomorfologia do Brasil, tá? As primeiras informações em termos de relevo do Brasil saíram em 95, tá? Então, 95, 96. Foram 15, 16 anos aí para formar. Tanto, gente, que quando a gente olha para o mapa do professor Jurandir e olha para o mapa do professor Aziz Absaber,
a gente vai ver que o nível de detalhe do professor Jurandir é muito maior. O professor Aziz Abissab, ele falava que o relevo brasileiro tinha 10 unidades de relevo. 10. E só era dividida entre planaltos e planícies. O professor Ross, ele foi o responsável por introduzir o conceito de depressão e, no caso, ele classificou o Brasil em 28 unidades de relevo. Então, pode ser que na sua prova você veja a classificação do professor Aziz ou a classificação do professor Ross. Por sinal, o Ross, ele é aluno do Aziz Abissab, tá? Então, o professor Aziz Abissab, ele foi orientador do Ross, ele foi professor do Ross, e aí o Ross, ele tira a ideia de classificação do professor Aziz Abissab. Porque, anteriormente, na década de 40, a gente tinha uma classificação do relevo brasileiro pautado na altimetria, tá? E aí ele foi feito ali pelo Haroldo de Azevedo, pelo professor Azevedo. E o que era a ideia do Haroldo de Azevedo? Tudo que é alto planalto, tudo que é baixo planície, só. Para ele eram 7 unidades de relevo. E aí ele classificou tudo que é alto planalto, tudo que é baixo planície. O professor Aziz Abissab, ele fala sobre a importância de se entender os processos geomorfológicos que estão associados ali à formação daquele relevo. Então ele é o primeiro que fala sobre essa análise dos processos geomorfológicos. E o Ross, o que ele vai trazer? Eu preciso entender a análise desses processos geomorfológicos, se é erosão, se é sedimentação, mas eu também preciso fazer uma ligação entre geologia, clima, paleoclima, hidrografia, solo, porque é o conjunto disso tudo, da interação disso tudo, que vai gerar o meu relevo específico, tá? E aí, como eu falei para vocês, pode ser que apareça a classificação do professor Abissab, que é de Planalto Central, ou ele pode falar que é o Planalto de Serra Goiás, Minas. Planalto e Serras de Goiás, Minas, tá? É o mais, como eu posso falar para vocês, é o mais proeminente. Quando eu mostrar o mapa de relevo do Brasil, a gente vai ver que existem ali outras unidades de relevo acontecendo, tá? Mas uma coisa extremamente importante sobre esses planaltos é que, como ele é um planalto que está no centro do Brasil, ele é um planalto que é composto totalmente por uma litologia muito antiga. Professora, o que é litologia? Litologia são rochas, tá? Então, são rochas muito antigas, lá do período pré-cambriano. Por que eu sei que elas são rochas muito antigas? Exatamente porque o Brasil está no centro da placa sul-americana, da placa tectônica sul-americana. E a gente tem, então, o centro do Brasil, ou seja, é uma área de extrema estabilidade geológica. Então, não tem nada destruindo ao longo dos milhões de anos essas rochas, tá? No caso, não tem nada destruindo como, assim, de uma certa maneira, se eu tenho uma destruição de crosta nas áreas de limite de placas, tá? Porque, de fato, aqui eu tenho coisas destruindo o relevo. Eu não tenho nada destruindo as rochas, mas eu tenho destruição do relevo. Por que eu tenho a destruição do relevo? Porque está numa área de estabilidade geológica. Quando eu estou numa área de estabilidade geológica, eu não tenho mais agentes internos formando relevo. Eu só tenho agentes externos. Eu só tenho agentes externos modelando esse relevo, tá? E esses agentes externos serão o intemperismo e a erosão. Então, o que a gente sabe? Que esses planaltos que eu tô falando para vocês, que tem aqui em Goiás,
são planaltos que foram muito erodidos, tá? Muito erodidos. Então vai me gerar uma paisagem até bastante heterogênea. E aí, gente, vocês já conheciam isso? Já sabiam essas informações sobre geografia do Brasil e particularmente geografia de Goiás? Espero que sim, tá? Mas eu vou ser muito sincera. Isso aqui não é muito fácil. Eu tô tentando aí simplificar para vocês ao máximo e eu espero estar conseguindo trazer essa simplificação para poder, né, vocês entenderem, fazer essas conexões aí no cérebro de vocês e vocês poderem compreender o relevo de Goiás dentro do relevo do Brasil. Show? Bem, acho que a gente já consegue fazer essa questão. Vamos lá. O relevo goiano, ele é caracterizado pelo quê? Planícies aluviais, localizadas nas regiões leste e nordeste do estado em áreas próximas aos cursos de águas mais importantes como Tocantins e Araguaia, chapadas formadas em períodos geológicos recentes e sob condições climáticas similares às atuais, planaltos antigos intensamente erodidos em decorrência do processo de intemperismo físico-químico, bacias sedimentares localizadas especialmente nas regiões central e norte do estado. Bora lá, algumas coisas que a gente pode eliminar logo de cara. Quando a gente fala sobre relevo, ou a gente vai falar sobre planaltos, depressões ou planícies, ou vai falar sobre as subformas. Vai falar sobre serra, vai falar sobre morro, vai falar sobre chapada, vai falar sobre Enselberg, vai falar sobre Pão de Açúcar. Isso são formas e subformas de relevo. Bacia sedimentar é uma estrutura geológica. Então não pode ser, eu não estou aqui falando de relevo, tá? Não pode ser aqui. Ok? Então, só por aí eu já consegui eliminar a letra D. A segunda coisa que a gente pode eliminar é que eu falei para vocês que a gente tem ali rochas do pré-cambriano. E essas rochas, elas são rochas muito antigas. Elas são rochas que podem datar de bilhões de anos, tá? Então, por exemplo, quando ele fala aqui chapadas formadas em períodos geológicos recentes e coloca o pré-cambriano, de fato é pré-cambriano, mas não é um período geológico recente. Ele é muito antigo, tá? Talvez ele possa botar para vocês, em vez de pré-cambriano, proterozoico. E aí, nesse caso, é a mesma coisa, tá? Proterozoico é uma unidade dentro do pré-cambriano. São coisas aí também bastante antigas, geologicamente falando, tá? Aqui no Brasil, como a gente está longe das placas tectônicas, nós não temos nada recente, tá? A gente pode até ter moderno. Os modernos, a gente tem ali a Fernando de Noronha, por exemplo. As ilhas oceânicas brasileiras, elas são recentes, né? No caso, elas são modernas, desculpa, aqui recente. Quando a gente fala recente, a gente está falando de um período geológico chamado de quaternário, que é o agora, sabe? É o que a gente está vivendo agora, a sedimentação que está vivendo agora. Quando eu falo moderno, eu estou falando do terciário, que é ali formação da Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia e a formação dessas ilhas oceânicas. Mas perceba, gente, que as ilhas oceânicas elas não estão ligadas ao continente, então não está ligado ao Brasil territorial continental, tá? Então, de uma certa maneira, nada no Brasil do que a gente conhece território continental é moderno, é recente, tá? Só as sedimentações recentes, mas aí a gente está falando de planícies aluviais, que é aqui na letra A. Vamos lá. O relevo goiano, ele é caracterizado principalmente pelas planícies. Gente, o que eu falei para vocês? Qual é a principal forma de relevo proeminente no centro do Brasil? Planalto, tá? Pode ser que mude o nome, mas continua sendo planaltos. Então, não pode ser essas planícies aluviais. Então, meu gabarito está na letra C. Planaltos antigos, intensamente erodidos, em decorrência do processo de intemperismo físico-químico, tá? Então, intemperismo físico é quando eu tenho ali mudança de temperatura, eu tenho vento, tá?
E o químico é a ação da água, por meio da chuva, da água da chuva, água dos rios, tá? É água que é o agente químico. Lembra? A água é o melhor solvente do planeta, então ele vai dissolvendo os minerais e vai intemperizando e erodindo, tudo bem? Bem, gente, então aqui gabarito letra C, espero aí que vocês tenham entendido qual é o... E perceba que ele não pediu nenhum nome específico aqui pra gente, ele só pediu pra gente as características, tudo bem? Vou apagar aqui rapidinho, caso vocês queiram copiar, só dá um stop aí pra vocês, dá um pause, copia ou tira print, que eu vou mostrar aqui pra vocês algumas informações que eu colhi aí de um material, do meu material, para poder dar mais informações sobre relevo pra vocês, tá? Então aqui, ó, vou apagar só essa partezinha aqui da classificação. Ih, não tá querendo apagar? Bora lá. Que são informações que valem a pena a gente saber, tá? Então deixa eu ver aqui que já... Não, ainda preciso apagar mais. Tá, já dá pra eu mostrar aqui pra vocês algumas informações que eu considero muito relevantes pra gente. Os extremos que nós temos, tá? Os pontos culminantes. Então, os pontos culminantes é a Serra do Pouso Alto, que fica na Chapada dos Veadeiros, Serra dos Pirineus, Serra dos Cristais. Professor, eu posso ter uma serra dentro de uma chapada? Como a Chapada dos Veadeiros é uma subforma muito grande, a gente sabe que o clima, a erosão, o intemperismo, ele vai agir diferente nos pontos dessa chapada, né? Então, eu posso ter ali algumas áreas que possam ter esses pontos mais altos, pontiagudos, e aí eu vou ter serras. Predomínio da topografia plano-ondulada. A maior parte do território goiano está entre 300 e 900 metros de altitude, bem concernente com o que a gente tem, então, em termos de chapadas. O relevo consiste em grandes superfícies aplanadas, talhadas em rochas cristalinas, que são rochas metamórficas, são rochas muito antigas, e também rochas sedimentares, né? São essas rochas provavelmente que foram sendo resultados desse intenso intemperismo, tá? Aqui a gente tem 5 unidades de relevo que compõem o quadro morfológico do estado. Vou mostrar aqui para vocês. Gente, quis trazer aqui uma aula sobre relevo super detalhada para vocês, porque assim, eu considero extremamente importante, até mesmo porque é um tema dentro da geografia física muito comum, tá? Então, dentro da geografia física sempre cai relevo, então eu sempre vou detalhar a parte de relevo, tá? Principais unidades do relevo goiano: o Planalto Cristalino do Leste. Gente, ouviu falar de cristalino? Você tem... Ouviu falar aqui de cristalino? Cristalino tem a ver com rochas metamórficas, que são rochas mais antigas. Se situa na porção leste de Goiás. O Planalto Cristalino do Tocantins, Araguaia. E aí, geralmente o pessoal que estuda, né, mas que já estudou bastante, acaba se confundindo com essa questão aqui, ó, do Tocantins e Araguaia. O Tocantins e Araguaia é a maior bacia totalmente brasileira, né? A maior bacia genuinamente brasileira em termos de vazão, tá? Na verdade, a maior bacia brasileira é a bacia amazônica, mas ela não pertence ao Brasil. No caso do Tocantins e Araguaia E ele tem uma influência muito grande dentro de Goiás. Olha aqui, ó. Aqui a gente vai ter a bacia. Olha o rio Tocantins, que é o rio principal. Aqui essa bacia é formada por dois rios principais, que é o Tocantins e Araguaia. E o rio Tocantins, ele é alimentado, as suas nascentes é alimentadas por esses planaltos, tá? Então, só cuidado que às vezes você vê que existe uma unidade chamada Planalto Cristalino do Araguaia-Tocantins, ou do Tocantins-Araguaia, existe a bacia, você vê aqui na resposta, pronto, já confundiu, tá? Então, aqui a gente tem o Planalto Cristalino do Leste, o Planalto Cristalino do Araguaia-Tocantins, vou marcar aqui para vocês de marca-texto. Então, o Planalto Cristalino
do Araguaia-Tocantins, o Planalto Cristalino do Leste, tá? Uma coisa importante em relação ao Planalto Cristalino do Leste é que é ali que a gente tem o divisor de águas entre as bacias do Paranaíba e Tocantins, tá? Que são duas, a bacia do Tocantins é uma bacia principal e a Paranaíba é uma subbacia, mas é o divisor de águas ali, tá? Essa, olha aqui, uma outra informação que eu considero também bastante relevante pra gente. Essa é a mais elevada unidade de relevo de toda a região centro-oeste. Aqui o Planalto Cristalino do Araguaia-Tocantins tem altitudes mais reduzidas. A gente tem o Planalto sedimentado. Tá vendo como é Planalto, 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 Planalto? Tá? E aí, o Planalto sedimentado São Francisco, também chamado de Espiguel Mestre. Esses sedimentos, eles são provenientes desse São Francisco, tá? Ele é um chapadão arenítico. O Planalto sedimentado Paraná, cuidado só, gente, que existe, por exemplo, a Bacia Sedimentada do Paraná, que acaba formando esse planalto aí, e a Bacia Hidrográfica do Paraná, são coisas diferentes, tá? Uma coisa muito interessante que a gente tem nesse sentido é o fato que o Planalto Sedimentado do Paraná, ele tem rochas basálticas, tá? Formando em alguns lugares, mais no sul do Brasil, né? Mato Grosso, etc. Mas aqui a gente também tem formando cuestas, formando um outro tipo de subforma bem legal, que são as cuestas. Então a gente tem nesse Planalto Sedimentado do Paraná, que é só um pedacinho que pega ali, né? A gente vai ter esse relevo, que é formado da seguinte maneira. Eu tenho um planalto que a frente dele é bem íngreme, enquanto o outro lado é bem suave. Aqui tá o chão, né? Então a gente tem aqui, ó, é como se fosse um planalto, só que ele foi meio que dividido, né? E aqui isso aqui erodiu, então isso aqui é super íngreme e isso aqui é suave, né? Então tem um declive mais suave, tá bom? A planície aluvial do Médio Araguaia, tá? E aí nesse caso, Tocantins aqui não tem, de fato a gente tem ali uma planície aluvial. Para quem não sabe o que é uma planície aluvial, uma planície formada por sedimentos aluvionares, ou seja, sedimentos que vieram com o rio, né? Vieram de outras áreas. Quando vocês estão estudando, por exemplo, ali em História, sobre a questão aurífera, sobre o ciclo aurífero, muitas vezes vocês ouvem falar sobre o ouro de aluvião, tá? Esse ouro de aluvião foi muito importante ali em Minas Gerais, esse ouro de aluvião foi importante em Goiás, até mesmo em outros minerais tivemos esses minérios de aluvião, porque eles vinham dentro daqueles depósitos aluvionares, tá? Então tinha ali um deslizamento, vinha depósito e vinha os minerais. Mesma coisa com o rio. O rio trazia esses depósitos aluvionares que tinha ali o ouro, tá? Então, basicamente, nós temos o que mais predomina, óbvio, são os planaltos e, de fato, a gente tem ali uma unidade pequena, de um modo geral, mas que ela existe, que é a planície aluvial do Médio Araguaia, na região limítrofe de Goiás e Mato Grosso. Tudo bem? É isso, gente. Os principais aspectos aí de relevo. Acho que a gente consegue bem agora fazer outras questões associadas a relevo. Mostrando aqui para vocês um resuminho e um mapa de relevo que nós temos, tá? Então a gente consegue perceber que tem umas áreas, a gente tem aqui, ó, a gente tem pontos bem mais altos do que outros, ó, Serra Geral do Paraná, seguindo aquele Planalto Sedimentado do Paraná, tá? Então temos pontos altos, principalmente os pontos mais altos, eles vão seguindo essa parte aqui mais oriental, né? Então é uma informação, por exemplo, que vocês possam ter em relação a onde estão os pontos mais altos, né, do estado de Goiás, são nessas partes aqui mais orientais. E perceba, gente, que olha aqui, de 0 a 200 metros, a gente não tem quase nada, a não ser as planícies aluvionares daqui da bacia do Araguaia, do Médio Araguaia, tá? Mas de resto, tudo está acima de 200 metros, ou seja, são pontos
bastante altos. É um relevo alto, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa colocar esse relevo dentro de um contexto de Brasil. E aí, de fato, o que a gente tem um predomínio aqui é o predomínio desse planalto, do Planalto Central, tá? Aqui é a unidade de relevo feita pelo professor César Brissaber, e aí no caso aqui, Planalto Central. Show? Bem, gente, outra característica importante em termos de relevo é a gente perceber que enquanto as partes mais altas, elas estão nesse lado mais oriental, principalmente nessa área aqui mais sudeste, né? A gente tem aqui sul-sudeste. Nessa parte aqui mais noroeste e nordeste do estado, são aí os pontos mais baixos, tá? Mas a gente consegue também, se a gente tivesse aqui um mapa de curva de nível, a gente conseguiria ver que está concernente com a questão hidrográfica, né? Com o relevo descendo para esses vales desses rios, dessas planícies aqui mais baixas, tá? Então, de um modo geral, o que nós temos de relevo de Goiás, predomínio dos planaltos, das chapadas, predominantemente plano, apesar da gente ter serra, terras horizontais com baixa declividade e o ponto mais elevado do estado é o Pouso Alto na Chapada dos Veadeiros, tá bom? Vamos lá agora ver no que se refere ao relevo e à hidrografia de Goiás. Então aqui a gente tem ainda o relevo, mas a gente vai ver agora hidrografia, que fala aí principalmente das bacias hidrográficas. O bom de eu ter conversado com vocês em relação a sobre relevo é que a gente já conhece então algumas bacias ali. Por exemplo, a gente já viu que um rio muito importante é o rio Tocantins. E como a gente tem planaltos, isso significa que ali, a área central do Brasil, acaba sendo extremamente importante em relação a nascentes de bacias. Porque as nascentes das bacias... Professora, me explica rapidinho o que é uma bacia. Bacia hidrográfica é uma área geográfica, então vamos pensar nessa área geográfica aqui, onde eu vou ter um rio principal, tá aqui um rio principal e seus afluentes. E esse rio, então aqui também, ele vai sempre tender a ir em direção ao mar, tá? Pode ser que ele acabe encontrando ali um lago, outro rio e tal, então ele acaba se juntando a outro rio, mas a tendência é sempre ser exorreico, que é... Só que, de uma certa maneira, ali no centro-oeste, como a gente está muito afastado do mar, a maior parte da hidrografia vai ser uma hidrografia endorreica. E ela vai se encontrar principalmente com outras bacias. E como eu falei, como a gente tem um predomínio de planaltos, é sempre tudo muito alto. Aqui a nascente, então, basicamente, o centro-oeste, a gente tem literalmente as nascentes das principais bacias e os afluentes dessas bacias, tá? Muitas vezes a gente chama o centro-oeste da caixa d'água do Brasil. Por que a gente chama isso de... principalmente o Cerrado, né? Vocês vão ver essa nomenclatura para o Cerrado. Cerrado, o berço das águas do Brasil. Cerrado, a caixa d'água do Brasil. Mas por que o Cerrado ele é considerado o berço das águas do Brasil? Exatamente porque no centro-oeste a gente tem um predomínio de planaltos e esses planaltos eles vão se configurar como importantes nascentes, tá? É por isso que desmatamento do Cerrado ele é tão perigoso para o Brasil, tá? Porque ele pode afetar o ciclo de chuvas e afetar a reposição de água nas bacias hidrográficas. Bem, aí ele fala aqui no que se refere ao relevo e hidrografia de Goiás, assinale a alternativa incorreta, tá? Então ele quer aqui a incorreta. É a característica do relevo goiano a presença de chapadas, depressões e planaltos? Sim. Ah, professora, mas que depressões são essas? Gente, lembra que eu falei no começo da aula para vocês que as depressões no Brasil são interplanáuticas? Onde ter planalto vai ter depressão aqui no Brasil, tá? É uma característica dessas depressões interplanáuticas, né? Falei para vocês o que predomina no Brasil. Planaltos em primeiro lugar e depois depressão, mas por quê? Porque as depressões estão entre os planaltos, tá? Então, sim, chapadas, depressões e planaltos. Só que falar chapadas e planaltos é quase redundância, né? Mas tudo bem. As maiores altitudes estão na parte leste e nordeste do estado, sendo a Chapada dos Veadeiros exemplos disso. Tá, a gente viu isso no mapa aqui, né? Quando ele tá falando pra gente, ó, as partes... Quando a gente tá vendo as maiores altitudes estão na parte leste e nordeste do estado, sendo a Chapada dos Veadeiros um exemplo disso.
A gente consegue ver isso, né? Só que a gente tem que configurar de uma certa maneira de conseguir entender isso aqui, ó. Norte, sul, tá? Que é assim que a gente vê. Então aqui a gente tem o Nordeste. Então essa parte aqui é toda Nordeste. Essa parte aqui é toda Noroeste. Aqui Norte e Sul. Aqui Sudeste. E aqui Sudoeste, né? Então, de fato, nessa parte Nordeste aqui, a gente vai ter os pontos mais altos, mas também temos pontos baixos. Tanto que as serras, né, temos essa serra enorme aqui, ela tá nessa área, nesse eixo Nordeste, tá bom? É algo que a gente precisa analisar de forma mais detalhada, tá? Foi bom ter essa questão vir pra gente poder entender como que a gente caracteriza o que é Nordeste, o que é Norte. O que é Leste? Leste é essa área aqui, tá? Então eu tenho essa área toda. Quando a gente está falando de Norte, Sul, aqui eu tenho Leste e aqui eu tenho Oeste, né? Então essa parte aqui, de fato, são as áreas mais altas. E a parte mais baixa está nesse eixo Noroeste e um pouquinho aqui no Sudoeste, tá? Então essa aqui é verdadeira também. E o ponto mais alto do estado está na Chapada dos Veadeiros, né? Algumas das principais bacias hidrográficas do país têm relação com rios que correm em Goiás, como a Bacia Tocantins-Araguaia, a Bacia do Paraná, já que o rio Paranaíba corre também em território goiano. Gente, sim, falei para vocês sobre a Bacia Tocantins-Araguaia. Tanto a Bacia Tocantins-Araguaia quanto a Bacia do Paraná são bacias, tá? Então, a gente vai ter, são as grandes bacias brasileiras. Então, a Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia, Bacia do São Francisco, Bacia do Paraná, as bacias do Atlântico. Essas são bacias. As bacias, elas podem ser subdivididas em subbacias. E a Paranaíba, que é uma bacia extremamente importante que a gente tem em Goiás, ela faz parte da Bacia do Paraná, tá? Eu falei pra vocês que ela era uma subbacia, né? Então, de fato, tem ligação com grandes bacias. É aquilo que eu falei pra vocês. Por isso que a gente fala sobre preservação do cerrado, sobre relação da hidrografia, né? Sobre manutenção da hidrografia do Brasil em relação à manutenção da hidrografia de Goiás, tá? A hidrografia de Goiás é extremamente importante para a manutenção da hidrografia brasileira, tá? Goiás possui usinas hidrelétricas que abastecem boa parte do centro-oeste, como, por exemplo, Belo Monte e de Cachoeira Dourada. Essa aqui tá incorreta, né, gente? Belo Monte não fica em Goiás, fica no Pará, no Rio Xingu, na bacia do Rio Xingu, na região amazônica, tá? Então não tem nada a ver aqui. Possui usinas hidrelétricas, principalmente porque está numa área muito alta. A gente sabe aí que usinas hidrelétricas, elas de fato precisam de rio de planaltos, tá? Mas como tudo é meio planalto, eu preciso dessa queda. Então a gente vai encontrar muitas hidrelétricas na bacia Tocantins-Araguaia, na bacia do Paraná e tal, mas especificamente ali em Goiás, a gente não tem nenhuma que seja destacada, tá? O relevo de estado de Goiás insere no chamado Planalto Central Brasileiro. Tá vendo? Aqui é uma questão bem nova, foi uma questão recente, e ele não utilizou a nomenclatura do professor Ross, e sim do professor Aziz Abissaber, tá? Que é chamar de Planalto Central Brasileiro. Tudo bem? Próxima questão. Gente, é inacreditável como eu já estou chegando à reta final da nossa aula, tá? Falei bastante sobre geografia, sobre relevo, falando sobre hidrografia. Tenho certeza absoluta que você que assistiu essa aula já está aqui com informações essenciais para gabaritar qualquer questão que venha sobre isso. Bem, aqui pra gente ir para essa fase final aí da nossa aula, a gente tem aqui as bacias hidrográficas, tá? Então, a bacia Tocantins-Araguaia, ela é a mais importante que nós temos, ó. A bacia Tocantins-Araguaia, tá? Como eu falei pra vocês, a bacia Tocantins-Araguaia, ela é a maior bacia genuinamente brasileira. A bacia Tocantins-Araguaia, a maior genuinamente brasileira, tá?
a gente tem aqui Bacia do São Francisco, um pedacinho de Bacia do São Francisco e a Bacia Paranaíba, tá? Então é importante aí pra gente também ver quais são as hidrografias. Então a gente tem Bacia São Francisco, a Tocantins Araguaia e a Paranaíba. São as principais bacias, tá? Então tem que saber essas nomenclaturas. Quase corta todo o estado, né, o Rio Araguaia. E eles são extremamente importantes, esses rios, né, para a composição de águas da Chapada dos Veadeiros, tá? Bem, gente, próxima questão, ele fala o seguinte: marque a alternativa que indica o tipo de vegetação predominante em Goiás. Eu acho que eu já falei sobre ele hoje e falei sobre o impacto do desmatamento dele em relação à hidrografia, né? A gente está falando do Cerrado, né? O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. E ele, gente, é um hotspot. Sim, vai vir em inglês essa nomenclatura, tá? Ele é um hotspot. O que é um hotspot? Hotspot é uma área com uma biodiversidade muito grande, mas que foi extremamente desmatada. Tá? E por que a gente tem o Cerrado aí extremamente desmatado? Exatamente porque a gente tem um aumento da fronteira agrícola brasileira. A fronteira agrícola brasileira, gente, ela é historicamente ligada ao Centro-Oeste. Então, a gente produz ali, né, em estruturas latifundiárias monocultoras, e a gente acaba desmatando esse cerrado, tá? Então, por isso que tem essa ideia de ser hotspot. No Brasil, a gente tem 2 hotspots. O primeiro hotspot é a Mata Atlântica, que a gente tem mais de 90% de desmatamento, e o segundo é o Cerrado. Pô, professora, mas não tem como comparar a Mata Atlântica com o Cerrado. Não tem mesmo não, gente. A velocidade de desmatamento do Cerrado ela é muito maior, tá? Então, a degradação ela é muito pior, tá? Apesar que, assim, de uma maneira geral, eu não sei se eu quero ficar comparando degradação de biomas, porque é tudo extremamente, como eu posso falar pra vocês, ruim, né? Não tem bom aqui. Não tem um que que seja pior do que o outro. Só que eu falo sobre o Cerrado, por quê? Como eu falei pra vocês, a Mata Atlântica, ela tem mais de 90% do seu bioma, da sua vegetação nativa é desmatada. Só que a gente demorou, 523 anos para desmatar essa Mata Atlântica, né? A gente começa ali, na verdade, a degradar a Mata Atlântica quando a gente tem uma ocupação mais efetiva, que é em 1532. Então, a gente tem aí por volta de 500 anos desmatando a Mata Atlântica, e a gente desmatou nesses 500 anos 90%. O Cerrado, ele vai começar a ser desmatado ali na década de 70, 60, 70, 80, quando a gente tem a Revolução Verde, quando a gente começa a introduzir a agricultura empresarial no Brasil. E aí, a gente tem o início do desmatamento do Cerrado, ele era 100% nativo, né? A gente vai ter o início do desmatamento do Cerrado nessa época, na década de 70, e se a gente for olhar hoje, a gente já tem mais de 60, mais 50, quase 60% do Cerrado desmatado. Então, enquanto a gente levou 500 anos para desmatar 90% da Mata Atlântica, a gente levou menos de 100. Tá? A gente não completou nem 50 anos, completamos, né? 50 anos agora. A gente levou 50 anos para desmatar mais da metade. Levamos 500 anos para desmatar 90%, levamos para a Mata Atlântica, levamos agora 50 anos para desmatar mais da metade. Então, por isso que ele é um hotspot, porque a velocidade de desmatamento é muito grande, tá? Então, o que predomina em termos de vegetação ali em Goiás é o Cerrado, tá? Mostrando aqui para vocês a área de abrangência do Cerrado. O Cerrado ocupa o centro-oeste do Brasil, grandes áreas do estado de Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, norte e oeste de Minas Gerais, pequenas áreas no estado do Paraná, de São Paulo, de Roraima
Em alguns pontos altos, a gente pode até não encontrar o cerrado especificamente, tá? Mas o que predomina ali, de fato, é o cerrado. Vamos aqui, então, acabou saindo, teve um errinho aqui, né? A região da Chapada dos Veadeiros está localizada em Goiás e abarca os municípios de Alto Paraíso. Acabei dando spoiler, né? Acabou que não funcionou ali a animação. E abarca os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do Sul, que abrigam um parque nacional de mesmo nome. Por sinal, Chapada dos Veadeiros é um dos meus lugares preferidos no mundo. O lugar lindo, perfeito, maravilhoso. Amo muito. Sempre falo para os meus alunos, né, principalmente aqui nesse eixo sudeste, nesse eixo sul, para visitar as chapadas. E a gente tem diversas chapadas, né? Por exemplo, a gente tem aqui, acabou não aparecendo, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, Chapada do Araripe, Chapada do Apodi, tá? E aqui, então, a nossa Chapada, Chapada dos Veadeiros. E aí ele pergunta pra gente, geomorfologicamente, essas chapadas se encontram em qual região, tá? Bem, aqui no Planalto Central. Então, no Planalto Central, especificamente goiano, tá? Então, aqui gabarito, letra D. Continuo utilizando aqui o Aziz Abissab porque foi, né, a própria escolha da banca, escolha da questão. Mas pode ser que vocês tenham que fazer uma análise através aqui do professor Ross, tá? Olha como ele é bem mais detalhado, gente, tá? Bem mais detalhado. Ó, uma coisa aqui que a gente viu, que a gente tem planície do Rio Araguaia, né, que são aquelas planícies aluviais que eu falei pra vocês. Vou botar outra cor aqui pra ficar melhor. A gente tem planície do Rio Araguaia, a gente tem aqui, ó, depressão do Araguaia Tocantins. Por que depressão do Araguaia Tocantins? É óbvio que é onde passa o rio, é o Vale do Rio, né? A gente tem aqui, ó, 8 planaltos e serras de Goiás, Minas, que é o que predomina, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, depressão do Tocantins. Então vai ter depressão, gente, óbvio, tá? Se a gente tá falando de planalto, tá vendo como essas depressões, elas estão entre planaltos? Olha aqui, a gente tem planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, tá? Então temos aqui, ó, planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Mas de uma forma geral, o que a gente tem aqui? Uma tentativa de simplificação. Em vez de você ter que ficar ali vendo qual é o tipo de planalto, né? Óbvio que eu já falei para vocês que o principal é o planalto de Serra de Goiás, Minas. A gente coloca então no planalto central, tá? Então é para simplificar. Mas o tipo de classificação que a gente tem do relevo é essa aqui. Essa é a que a gente utiliza para estudos ambientais. Essa é tipo a oficial, sabe? E última questão, vamos falar aí sobre clima. Predomina em Goiás o clima classificado como tropical, tá? Tropical também pode ser chamado... O tropical, ele também pode ser chamado de tropical típico ou tropical continental. Por que tropical típico? Porque ele está reproduzindo fielmente as características da zona térmica tropical. Zona térmica tropical. E qual é a característica da zona térmica tropical? Verões chuvosos e invernos secos, tá? Então, predomina em Goiás o clima classificado como tropical, diferenciado basicamente por 2 estações do ano, uma seca e uma chuvosa, né? Essa seca aqui é o inverno e essa chuvosa aqui é o verão. E ainda chove mais porque no verão a MEC, que é a massa equatorial continental, que se forma em cima da Amazônia, ela está muito forte. Então ela leva a chuva para esse centro-oeste. Então, na verdade, a MEC leva a chuva para o Brasil inteiro. Lusiânia, com altitude de 930 metros, olha como isso aqui é alto, tá? E Anápolis, com 1167, vocês viram que em termos de geografia, em termos de relevo, predomina o quê?
300 metros, vamos voltar lá ao mapa. Predomina o quê? De 200 metros a 1.800 metros, mas predomina essa parte aqui, entre 500 e 800. Então, isso aqui é muito alto. Ou seja, vai ter um fator climático aqui que vai diferenciar do resto, né, do estado de Goiás. Aí ele ainda fala pra gente: possui um conjunto de variáveis climáticas de precipitação e temperatura diferentes do estado do restante do estado, com predominância de temperaturas mais baixas. O restante do estado tem qual tipo de clima? Clima tropical. Ele falou isso pra gente, tá? E aí, no caso, o tropical típico, se tá no alto e tá dentro da zona intertropical, ou seja, associado ao clima tropical, tem que ser um clima tropical. No Brasil não existe clima tropical temperado, tá? E aí, no caso, o clima subtropical, ele só é da região sul e extremo sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, a gente vai ficar com dois: clima tropical semiúmido e tropical de altitude. Só que ele fala que tá no alto. Ele fala pra gente que temperaturas mais baixas. Então, a gente tá falando do clima tropical de altitude, que é aquele clima que predomina nas terras altas, que vai ter como fator climático mais importante a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. É por isso que ele é um fator climático, né? Então, vai ser o clima tropical de altitude, ou seja, predomina o clima tropical típico ou continental, mas em certas áreas, principalmente nas áreas mais altas, a gente vai ter um clima diferente, que é o clima tropical de altitude. Tá bom, gente? É isso aí. Então, a gente conseguiu rever aí importantes pontos sobre relevo, sobre hidrografia, sobre geologia. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Vejo vocês numa próxima, já sabe. Quer tirar dúvida comigo? Manda uma mensagem pra mim, @profjessicafontes, que eu vou ter aí o imenso prazer de ajudar vocês. E não se esquece de seguir as redes sociais aqui do Monster Concursos, que todo dia a gente tem aí novidades, tá? Então, beijos, abraços, vejo vocês numa próxima. Até mais!